A cada um daqueles que estão presentes nessa noite, seja bem-vindo mais uma vez à Igreja Amor e Cuidado na cidade de Guararapes. É um lugar para se pertencer, não é só uma igreja para se frequentar. Quando você entende isso, você sai da esfera, hoje eu vou na igreja tal. Não, você foi no prédio tal, você foi no templo tal. Quando você entende que você é igreja, você é a igreja. Irmãos, momentos como este, que o nosso irmão Evandro, nós oramos aqui, e você que já passou por tantas dificuldades, é família que faz isso. Não é lugar que a gente frequenta, é a família que a gente faz parte. É por isso que nós desafiamos você, porque o dia mau, o dia ruim, ele chega. Ninguém aqui espera. Alguém espera? Alguém anotou na agenda? Deixa eu anotar na agenda aqui, que aquele dia vai ser o dia da tragédia. Tem alguém? Tem algum doido? Não tem. Humanamente falando, nós não escolhemos. Mas a Bíblia diz que estes dias, eles chegarão. Como está a tua alma? Como está teu coração? Como está a sua família na fé? A igreja é uma comunidade de fé. Esse lugar, esse ambiente, essa atmosfera, isso aqui é uma comunidade, você faz parte dessa comunidade. O grande problema é que há pessoas que por muitas vezes não têm o senso de pertencimento. Muitos vêm para o culto achando assim, não, eu cumpro minha missão, eu vou embora. Tem uns que vão embora até rapidinho, porque não quer ter comunhão, não vou cumprimentar ninguém. Quando o teu dia mal chegar, e eu não estou sendo profeta da desgraça, mas o dia mal chega, é com uma comunidade de fé como essa que você vai contar. São com irmãos e irmãs de uma comunidade assim que você vai chorar. Há um momento de rir, mas o momento de chorar, poucas pessoas querem chorar com você. Aprenda isso. É por isso que eu amo tanto a igreja, é por isso que eu brigo, é por isso que eu vou às últimas consequências, porque às vezes por motivos tão fúteis e tolos e bobos, eu vou sair da igreja. Escute, pastoreamos pessoas livres, você é livre, mas em todos os momentos da minha caminhada, nestes 50 anos que vou fazer agora, não foram os amigos da faculdade, não foram os amigos da bola, do truco. Não foram. Foi no lugar como esse aqui, em que pessoas me abraçaram, amaram, choraram, no luto, na perca. Valorize, ame, porque Jesus instituiu a igreja justamente para isso. Quando eu escuto pessoas dizendo assim, né, Débora? Eu não preciso da igreja, eu sou a igreja sozinho. Vai nessa, inocente. Sabe qual é uma das artimanhas do diabo? Separar a ovelha do grupo para ficar sozinha, isolada, porque isolada você é a janta do lobo. Não tem nada a ver com o que eu vou pregar, mas eu só estou aproveitando a deixa aqui e sinto de falar isso a você. Você foi feito para andar com o rebanho do Senhor. Ele procura você para trazer para perto. Não fica longe não. Não cai nessa não. Eu já vou falar disso daqui a pouco, alguma coisa semelhante. Porque você vai dizer, diga assim comigo: o Pai ainda fala. Sou eu que não escuto. Não senti firmeza nisso não. Você ficou meio murchinho. O Pai ainda fala. Sou eu que não escuto. Parabéns pela, talvez, a primeira verdade do dia que você falou. Eu quero ler com você, e eu vou direto para as escrituras, que eu preciso de tempo aqui hoje, pelo menos umas 3 horas. Quem falou glória a Deus? Eita, a irmã Gilda esses dias passou pelo vale da sombra da morte. A pressão dela foi a 21. Eu até me lembrei de uma canção, irmã Gilda. Da sepultura saiu, com louvor e glória ressurgiu. Só a Débora chegou agora, lembrou da música.
Mas sabe por quê? Porque a Bíblia se cumpre, Mangida, ela diz: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo, tua vara e teu cajado me consolam. É por isso que a senhora está aqui hoje, junto com o maridão. Eu quero falar com você, nós encerramos hoje essa série de mensagens, o Pai ainda fala. Não levante sua mão não, mas nesses 4 domingos, hoje é o 4, o quanto Deus já falou com você? O que Ele já lhe mostrou? Quais foram as palavras, direcionamentos, apontamentos que Ele te fez? Porque eu tenho certeza que se você tem prestado atenção, se você tem se permitido, se você tem tido sensibilidade, você tem ouvido a voz de Deus. O grande problema é que a gente quer, como Elias, que Deus fale através de um trovão, relâmpagos, raios. Mas eu já trouxe uma palavra aqui outro dia: Deus fala na brisa suave. Vamos para a Bíblia e depois a gente continua isso? Abre comigo sua Bíblia no livro de 1 Reis, capítulo 19. Eu vou ler com você o texto para que você nos acompanhe. Eu gosto tanto dessa história. Dá uma olhada na minha Bíblia aqui, ó, como que é marcada a história do Elias. De tanto que eu já li, reli, a gente anota, rabisca e marca. E cada vez que eu faço isso, Deus traz uma surpresa a mais. Hoje não foi diferente. 1 Reis, capítulo 19, versículo de 1 a 15. E depois o verso 18. O rei Acabe contou à esposa Jezabel tudo que Elias havia feito e como ele matou à espada todos os profetas do Deus Baal. Aí ela mandou uma mensagem a Elias com o seguinte recado: que os deuses me matem, se até amanhã a esta hora eu não fizer com você o mesmo que eu fiz com os profetas. Pausa. Todos nós sabemos o que aconteceu aqui. Elias sobe no monte, ele faz aquela desafio. O Deus que manda fogo é Deus, e a gente sabe como é que a história linda terminou. O Elias sobe ao monte, os 850 profetas de Baal e Aserá sobem junto. O povo está dividido entre a idolatria e entre o Deus. Israel está sendo subjugada por Jezabel e Acabe. Implantaram a idolatria. Faz 3 anos que não chove, 3 anos e meio sem chover. Aquela história linda, maravilhosa. Elias é o homem que quando abriu a boca o céu fechou. Elias é o homem que agora, 3 anos e meio depois, quando o primeiro comandante do primeiro pelotão vai lá falar com ele: Elias, homem de Deus, desce, que o rei quer te ver. Se eu sou homem de Deus, cai fogo do céu e queima todo mundo. 50 soldados e mais um comandante fritaram. Segunda vez, outro destacamento de 50 homens com um comandante: homem de Deus, o rei quer falar com você. Se eu sou homem de Deus, cai fogo do céu. Mais 50 soldados e um comandante viraram cinza. Até que veio o terceiro destacamento. Mas esse homem de Deus, tem misericórdia de nós. O rei quer falar contigo. Bom, diante da sua misericórdia de pedido, eu vou lá. É esse Elias que eu estou falando. É esse Elias que vai chegar agora diante do rei, bater no peito e falar assim: tu tens afrontado o Deus de Israel. Vocês dois, Acabe e Jezabel, introduziram a idolatria no meio do povo e o povo se corrompeu. E ele coloca o dedo mesmo na cara dos dois e sabe, vocês fizeram o povo pecar, vocês têm pecado contra o Senhor. E ele começa a discorrer. E para a gente acabar com essa discussão, vamos fazer o seguinte: vamos fazer um altar. E o Deus que mandar fogo, eu estou aqui só fazendo plano de fundo, porque a história que a gente vai ver aqui, o outro lado de Elias é triste. Talvez como a sua vida aqui hoje. Você talvez já fez tantas coisas extraordinárias,
como Elias. E então, o restante da história linda, ele sobe o monte, os profetas começam a tentativa de fogo e nada, ele ainda zomba, né, tirando uma onda, ei, grita mais alto, quem sabe Deus, o seu Deus aí com letra minúscula, está viajando, está de férias, e eles se cortam, os profetas estão chicoteando a si mesmos, sangue, o altar já está em frangalhos, até que chega um ponto que eles cansam, né, então vai você, então deixa eu, aí ele vai. Lembra disso? Está comigo na história? Tem gente aí? Tem crente aí? Ele restaura o altar. Falei disso ontem na igreja Assembleia de Deus, a inauguração da igreja Ministério e Missão, ali na Marechal Floriano 604. Ontem eles começaram um trabalho ali, a igreja do pastor Silas, meu abraço a ele aí. Cheguei na igreja ontem, irmãos, abre um parênteses. Sabe por que a Bíblia diz? Cadê o Fábio? O que eu te desafiei, você topou? Irmãos, eu cheguei no culto ontem, na Assembleia de Deus, fui lá prestigiar o pastor, a igreja, eu não tinha nenhuma outra atividade, quer saber? Crente quando descansa vai para o culto, pastor também, sabia? Você acha que eu não vou para o culto? Vou, eu vou para outras igrejas, sabia disso? Eu vou lá porque eu quero receber, eu quero ouvir, eu quero aprender, não há ninguém tão bom, oxe, eu quero ouvir de Deus, da palavra. Mas ontem Deus me catou na curva. Eu chego na igreja com meu telefone no bolso, e meu telefone eu tenho acesso ao drive, a nuvem, com todas as minhas mensagens e sermões, porque a gente sempre anda meio preparado. Meu tablet estava aqui na igreja. E aí eu chego para o culto, e aí eu coloquei uma roupa bonita, né? Coloquei até um blazer que nem fecha, mas estava bonito. Porque os gordinhos usam essa técnica. O blazer não fecha, ele só coloca por cima, né? E eu fui cheguei na igreja, eu falei, vou chegar atrasado. Olha a minha cabeça, olha o que Deus fez comigo ontem. Vou chegar atrasado, imagina o pastor falando isso. Mas eu falei, eu vou chegar atrasado, porque eu quero sentar um pouco mais para trás. Eu não quero, sabe? Não adiantou nada. A igreja é pequena. Quando eu entro, o pastor me vê lá do púlpito. Lá tem aquelas cadeiras na frente, que fica sentado assim, olhando para a igreja. E nenhum problema com isso. Quando ele me viu, ele já levantou da cadeira. E eu já sentei numa cadeira no meio. Enquanto ele ficou de pé, não teve jeito. Pastor, vem cá, pastor. Não, pastor, o senhor vai me honrar aqui. Levantei, subi e sentei. Cumprimentei os anciãos, todo mundo estava ali. E tô aqui, eu não podia sentar muito assim, porque senão o botão. Aí eu tô meio, né? Me contendo assim, né? Tô forte, igual o Du, assim, ó. Aí os irmãos louvando. Débora, você ia chorar lá. O pessoal cantando. Rude cruz se erigiu, dela o dia. Você nem sabe o que eu estou falando aqui, né? Pois é. Mandei até para a pastora. Daqui a pouco ele falou assim: então, quero convidar agora as irmãs do círculo de oração. Eu falei, que legal, né? E eu estou ali, irmãos, recebendo. Ele faz isso aqui, ó. Eu quero convidar as irmãs do círculo de oração. E depois do círculo, pastor Lisandro vai trazer a mensagem de Deus a nós nessa noite. Cara, falei, meu Deus. Catei meu telefone. E o povo, certeza, o povo, pastor no telefone, mas não tinha outro jeito. Estou ali. Mandei para a pastora, manda trazer meu tablet agora. É urgência, mas não deu tempo. E as mulheres do círculo de oração cantando, eu falei, tomara que canta 2 músicas. E eu estou ali. E não deu. Aí chegou o Anselmo, eu vejo só aqueles olhinhos assim na porta.
Falei, mas aí o pastor falou, pastor Lisandro, por favor. Eu olhei para o Anselmo, olhei para o tablet vinha vindo, eu fui chegando, não deu para fazer mais nada. Catei o tablet e botei aqui. E eu, naquele momento, preguei uma mensagem que recentemente preguei aqui, a água que acende o fogo. E era justamente sobre Elias, quando está no Monte Carmelo. Estou te contando isso, abrindo um parênteses, até para quebrar o clima aí, né? Cuidado. Porque nenhum de vocês está imune ou isento de estar em um lugar, alguma vez. Você é cristão? É. Eu sou lá da Amor e Cuidado. Então vem cá, traz uma palavra para nós. Eu quero estar perto nesse dia. Você tem que estar preparado. Porque eu estou dizendo, a Bíblia diz que você tem que estar preparado para testificar da sua fé, daquilo que você crê. A tempo e fora de tempo pregue a palavra, Timóteo, diz Paulo. Então você aí que não sabe um versículo de cor, você que está com dificuldade aí para orar, para jejuar, entendeu? Irmãos, ou nós caminhamos na unidade. Eu não vou nem perguntar, não levante sua mão não, eu só não quero te constranger. Está tudo bem? Está tudo bem? Está passando por luta não, né? Está tudo bem em casa, no casamento, está tudo bem, né? Com os filhos, com o emprego, está tudo bem, né? Para que jejuar? Para que orar 3 horas da manhã, 2 horas da manhã? Para quê? Está tudo bem. Bendito seja o Senhor que não desistiu da gente. A sua dificuldade de orar e jejuar só mostra o quanto você está raquítico na fé. Se vier um traquezinho, você vai desmontar. E é por isso que debaixo da orientação de Deus, a pastora e como pastores lançamos esse jejum. Por isso que estamos lendo o livro de Jó, que terminou de ler o capítulo 6, porque hoje você tem que estar no capítulo 6, mas eu sei que você está lendo, esse povo aqui é lindo, já leu o capítulo 6, eu preguei terça-feira aqui numa paz, o povo todo mundo já tinha lido o texto. É ou não é, gente? Aí, a resposta é essa. Essa é a resposta. Mas eu quero fogo, eu quero milagre, eu quero descer do céu, que eu sou filho dele. Filho de peixe, não é peixinho não, hein? Naquele dia ele vai te chamar pelo teu nome. Não é o nome da tua avó que orou por você, não é o nome do teu pai, da tua mulher. Vem aqui, fulano. Não, mas minha mulher orava. Sua mulher. A vaga dela está aqui, mas a sua está fritando. Não, é assim que vai ser. Nós estamos tentando conduzir você, igreja, você que está em casa nos ouvindo, a de fato um novo tempo. Ontem eu tive coragem de dizer um negócio, vou repetir aqui, eu não gosto de crente, odeio crente, não quero saber de crente. Sabe por quê? Porque o diabo é mais crente que todo mundo aqui dentro. Ou não? Crente vem de crer. O diabo precisa crer em Deus? O diabo estava com Deus, falava com Deus face a face. E na história de Jó, ele subiu lá para falar com o homem. No bom sentido. E com toda a reverência, eu estou dizendo o homem. Agora, discípulo não. Eu gosto de discípulo. Eu gosto de servo. Servos e discípulos. Jesus diz, vão e façam discípulos, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Eu estou pregando nessa noite em nome de Jesus para discípulos e não crentes. Porque crente dá trabalho, crente é problema, crente é mimizento, chora, murmura, reclama. Esse aí é problemático. Agora discípulo não. Tem comida, nós vamos, não tem, nós vamos, está chovendo, nós vamos, está ruim, nós vamos, não deu certo, tá, vamos, tomei bicudo, eu vou, não tô, eu vou também, e eu não quero saber, eu vou. Isso é discípulo. Isso não abandona Jesus nunca.
E nós tem vaga para discípulo nessa igreja aqui, em nome de Jesus. Ainda tem lugar para discípulo aqui. Sabe por quê? Porque enquanto tem lugar para discípulo aqui, ainda tem lugar na eternidade para outros discípulos. Jesus está procurando discípulos, aplaude a Ele aí. Ele está procurando discípulos. Fala para essa pessoa aí, discípulo tem constância. Bora lá para o texto. O Elias subiu, fez tudo que fez, não é? De repente, deixa para mim, ele joga água. A água não era para dificultar Deus. Tem gente que pensa que ele jogou água, aí vou jogar água, vai ficar mais difícil para Deus. Não, filho, a água era oferta. A água pesava mais caro que ouro. 3 anos e meio sem água, um copo d'água valia mais que uma barra de ouro. Do que adianta 1 quilo de ouro no deserto sem água? Você vai beber ouro? Pois é, era assim que estava. O que ele faz? Ele pega o mais caro, o mais raro, e traz no altar. 1 vez, 2 vezes, 3 vezes, até que transborda. Já expliquei isso para vocês, só estou recapitulando a história do Elias e lembrando a mensagem. Enquanto você não trouxer ao altar aquilo que mais te custa, não espere o mais de Deus. E eu não estou aqui falando de dinheiro só não, hein? Estou falando de tempo. Estou falando de vida. Eu vi um pastor falar essa semana, eu acho que eu até compartilhei. Hoje nós não estamos em culto, nós estamos numa celebração. Culto começa amanhã, com aquilo que você é em casa, na rua, no trabalho, no Instagram, no Face, no TikTok, a rua. Amanhã começa o culto. Hoje só é uma celebração. Quem é você no culto de amanhã? Pois é. Hoje todo mundo está cheiroso, gostoso. Pá, eu quero saber, é amanhã, na hora de prestar culto. Eu quero saber não, porque Deus deu uma vida para cada um cuidar da sua. Eu estou cuidando da minha e tentando ajudar você na sua. É Deus que quer saber como é que vai a sua caminhada cristã. Eu pensei que não vinha ninguém orar, Fábio. Eu pensei mesmo, por um instante. Mas aí saiu a corajosa lá, ungida. Dá para aplaudir ela mais uma vez aí? Você ficou morrendo de vontade, mas faltou coragem, né? Então, quem sabe você vem da próxima. Eu vou começar a fazer uns negócios assim. O Elias restaura o altar, porque só tem fogo em altar restaurado. Pegou. Ele restaura o altar, coloca a lenha, coloca o novilho, ele faz uma oração. E ele não faz oração bonita, porque não existe oração bonita. Existe oração de fariseu, muitas vezes. Pegou também. Ele faz uma oração. Eu gosto da versão Almeida, Revista e Corrigida, se eu não estou enganado, ela diz: e o fogo lambeu a água, recebeu a oferta. Uau! Acabou aí? Não, ele sai na espada, irmão. Mata os 850 profetas de Baal. E a Bíblia diz que o povo caiu de rosto em pó, dizendo: só o Senhor é Deus. Meu Deus. Pronto, contei para você o plano de fundo. Quem quer ser como Elias? Eu quero ser como Elias, cara. Pois é. Sabe qual é a lição que nós vamos aprender nesta noite? Que até os mais fortes, seu João, até os homens mais aguerridos, têm o seu momento de exaustão. E talvez nessa noite eu falo para pessoas que já lutaram guerras, já lutaram batalhas, estão travando situações, meu Deus, e isso não tem idade. Recentemente fiquei sabendo de uma história de um adolescente que, se quiser vir no culto, tem que vir escondido, porque não há aprovação em casa, tem cabimento. Isso é guerra. Isso é guerra, e você não está jejuando por quê? Você está entendendo o nível? Talvez é melhor ir para boate. Talvez é melhor encher a cara. E quem sabe buscar na delegacia. Porque é isto que o diabo de fato quer. É por isso que nós estamos tentando conduzir você a um novo nível. E você tem que entender.
Aquele gordinho de boné lá, ó, só não morreu essa semana, porque resolveu no domingo começar um jejum da boca dele. Foi ou não foi? Se eu não tivesse começado aquele jejum, tinha morrido naquela marginal de acesso naquele dia. Sim ou não? Pois é. Não começa não. Porque tem pais que também estão. Este Elias, que eu gostaria de ser, escuta, a Jezabel mandou um WhatsApp para ele. Volta para o texto comigo. Faz o relógio bloquear aqui, gente, parar ele. Olha o recado da Jezabel. Que os deuses me matem, Elias. Se até amanhã, nessa mesma hora, e eu não tiver matado você. Agora escuta o que aquele guerreiro, o homem que manda fechar a torneira do céu, Elias ficou com medo, por causa de uma mensagem. E para salvar a vida, ele fugiu com o seu ajudante para a cidade de Berseba. A cidade ficava na região de Judá, versículo 3 de 1 Reis 19. Ele deixou ali naquela região o seu ajudante, e agora, verso 4, ele vai sozinho para o deserto. Andou um dia inteiro, parou, sentou na sombra de uma árvore, e teve vontade de morrer. Não levante sua mão não, porque eu sei que há muitas pessoas aqui que já pediram para morrer. Você viveu e tem vivido momentos de calamidade, de às vezes a escuridão, e daqui a pouco eu chego na escuridão da caverna, e você já falou para Deus, tira minha vida. Você falou, hoje nós vamos quebrar isto aqui, em nome do Senhor Jesus. Você vai retroceder nessa sua palavra. E aí, já chega. Você está na NVI aqui, ô grande? Qual versão que está aí? Ah, na minha, perdão, desculpa. Parabéns aí por estar me acompanhando na mesma. Já chega, ó Senhor Deus, acaba agora com a minha vida, eu sou um fracasso. Como é que é? Eu imagino Deus olhando para ele e falando, como é que é? Eu investi na tua vida, tá tanto para você pedir para morrer. Eu investi tempo. Eu investi bênçãos, isso é para cada um de vocês. Eu coloquei anjos ao teu redor. Você parou de chover, eu atendi. Você clamou por fogo, eu mandei. Você vem dizer agora que quer morrer, por causa de uma mensagenzinha do inferno, da boca de uma louca, é isso? Onde está isso, pastor? No meu filme, o script é meu, o problema é meu. Ele está dizendo aqui. Ele está dizendo, já chega, Senhor, eu quero morrer. É o crente mimizento. Acaba com a minha vida. Eu sou um fracasso. E aqui, como foram meus antepassados. Aí, Deus está em silêncio. Elias se deitou debaixo da árvore, caiu no sono. Mas irmãos, diga comigo, Deus sempre envia socorro. De repente, um anjo tocou nele. Levante-se e coma. Verso 6, Elias olhou em volta e viu perto da sua cabeça um pão assado nas pedras e uma jarra de água. Ele comeu, bebeu e fez o quê? Não, o anjo falou, não dou conta, mano. Era para o cara dar linha na pipa. O cara comeu do pão que eu trouxe, bebeu da água, dormiu de novo, lógico, está depressivo, quer morrer. Então já que é para morrer, morre de barriga cheia. O anjo tocou nele de volta. Pela segunda vez, levante-se e coma, senão você não aguentará a viagem.
o cabra comeu de novo. O texto vai dizer que Elias se levantou, comeu, bebeu, e meu pai, a comida que o pão e a água lhe deu força para andar 40 dias e 40 noites até o Sinai, o monte sagrado. Você entendeu bem o que está escrito aqui? Com aquele pão que tinha o fermento de Jeová, a água do trono da graça, aquele homem andou 40 dias e 40 noites com aquele pão que ele comeu e a água que ele bebeu. Ei, se você tivesse entendido, você já estava glorificando. Não é à toa que Jesus está dizendo hoje de novo: eu sou este pão, eu sou o pão da vida, eu sou aquele que foi partido naquela cruz, eu também sou a água, porque quem beber dessa água nunca mais terá sede outra vez. Ei, ou você come deste pão e bebe desta água, ou você morre no deserto. O que o anjo disse? Come, bebe, senão você não vai aguentar a viagem. Há muitas pessoas que agora estão me ouvindo aqui, eu não sei quando você vai ouvir isso em casa. Você está morrendo no deserto, não está aguentando a viagem, porque está lhe faltando o pão da vida e a água viva. A história segue. Quando ele chega no verso 9, ali ele ainda quer morrer. Ele entrou numa caverna para passar a noite. E o de repente de Deus acontece de novo. Lá no versículo 3, de repente veio o anjo. Agora no verso 9, de repente, o Senhor lhe pergunta: o que você está fazendo aí na caverna, Elias? E ele respondeu: ó Senhor, Deus Todo-Poderoso, eu tenho te servido a ti e só a ti. E agora ele vai começar com as desculpas. Deus está te perguntando muitas vezes algumas coisas e você está: não, então, olha só, deixa eu te explicar. Filho, eu não estou perguntando. Ele está perguntando: o que você está fazendo aí? Ele podia dizer: eu estou com medo e eu quero morte. Já não tinha pedido lá atrás? Mas Elias é a nossa sombra hoje, da justificativa. Deixa eu dizer um negócio para você. Quem é bom em argumentação, quem é bom de argumento, é péssimo de arrependimento. Sabe por que Deus ainda não tratou com você? Porque você insiste em argumentar. Você insiste em querer se explicar. Ele vai dizendo para Deus: eu tenho feito o que te agrada. Mas o povo é o povo. O povo quebrou a sua aliança contigo, derrubou os altares e matou todos os teus profetas. Aí, vitimismo: eu sou o único que sobrou. E eles estão querendo me matar. Aí Deus diz: sai da caverna, fica diante de mim, aí fora no monte. Então o Senhor passou por ali, e a gente já, em outra pregação, veio o vento forte, rachou morro, montanha, quebrou rocha em pedaços. Mas Deus não estava nesse ventania, nessa tempestade. O vento parou de soprar, veio terremoto, mas Deus não estava no terremoto. Depois do terremoto vem fogo. Elias estava acostumado a ver a manifestação de Deus em eventos extraordinários. Fogo do céu, trovões, relâmpagos. Elias estava acostumado com isso. Então vem tempestade. Cadê Deus? Nada. Vem terremoto. Agora Deus vai. Nada. Vem fogo, porque de fogo Elias entendia. Nada. Não acontece nada. Mas de repente, uma brisa suave, calma. Verso 13, olha isso. Quando Elias ouviu o sussurrar, cobriu o rosto com uma capa. Então saiu e ficou na entrada da caverna. E uma voz disse, segunda vez: o que está fazendo aqui, Elias?
Aí ele começa: ó Senhor Deus Todo-Poderoso, eu sempre tenho servido a Ti. Primeiro ele vai falar do povo que quebrou a aliança, que destruiu o altar, que matou o profeta. Deus vai perguntar de novo, porque Deus tem uma misericórdia que nós não temos. O que você está fazendo aqui? Aí ele começa agora a se justificar: eu tenho servido a Ti, mas o povo quebrou a aliança, derrubou. Ele repete tudo de novo: eu sou o único que sobrou. Tadinho dele, estão querendo me matar. O verso 15, Deus disse: volta para o deserto, que fica perto de Damasco. Chegando lá, você vai entrar na cidade, numa cidade, você vai ungir Azael como rei da Síria, e Jeú, filho de Nissi, como rei de Israel, e unja Eliseu, que vai aquele que será o sucessor lá na frente. E Deus já disse na lata: unja Eliseu para ficar no teu lugar. Profeticamente Elias vai encerrar ali. Bom, as pessoas que não foram mortas por Azael serão mortas por Jeú, e todos os que escaparem de Jeú serão mortos por Eliseu. Eu termino no 18 a nossa leitura, para eu começar a pregar o teu coração. Diz assim: mas eu, ô vítima, está falando que morreu todo mundo dos profetas. Eu, diz o Senhor, deixarei 7.000 vivos. 7.000 aqueles que não adoraram os deuses de Baal e não beijaram a sua imagem. Vamos orar mais uma vez? Senhor, me dá a graça nesse tempo que a gente tem aqui, tão pequeno, é verdade. Dá para permanecer horas e horas. Eu, muitas vezes, já estou como Elias, exausto. Eu sei que eu estou falando para um povo que às vezes também está exausto. Eu nunca pedi para morrer, mas eu sei que tem pessoas aqui que já pediram para morrer. Pessoas habilidosas, talentosas, extraordinárias, pessoas cheias de Deus, pessoas que têm a unção do Senhor, mas a luta, e às vezes, Pai, não é nem a luta, é só uma palavra tola, como a mensagem de Jezabel. Ela nem falou com ele, um mensageiro do WhatsApp mandou lá para ele a mensagem, e foi o suficiente para esse homem desmoronar. Senhor, meu papel nessa noite aqui é só não te atrapalhar, Espírito Santo. Eu me coloco diante de ti aqui, lhe pedindo que eu não te atrapalhe, e que o Senhor tenha liberdade para tocar na gente. As lágrimas do coração precisam voltar a rolar de novo na vida desse povo que está aqui hoje. A gente precisa se converter, se arrepender. A gente tem que ter sede e fome deste pão vivo do céu e desta água que nos purifica e nos salva. Em nome de Jesus eu oro. Amém. Escute, não poderíamos encerrar essa série de mensagens de uma maneira diferente. Vivemos num mundo em que o barulho é constante. O celular vibra, o carro buzina, as telas piscam, notícias gritam, opiniões se chocam, coração se cansa. E no meio desse caos todo, ainda tem gente perguntando: será que Deus ainda fala? É claro que Deus continua falando. Billy Graham, um dos homens admiráveis do nosso século, a qual eu também o admiro, disse certa vez: a palavra de Deus não muda, mas cada geração precisa ouvi-la novamente. Cada coração precisa reaprender a ouvir. E é por isso que nós terminamos esta série que o Pai ainda fala, olhando para a vida de um homem que enfrentou gigantes espirituais, mas sucumbiu à exaustão. Elias não sucumbiu apenas à palavra, ele sucumbiu ao cansaço, exaustão, depois de tudo que ele havia feito. E como ele, nós precisamos ouvir a voz do Pai no meio do cansaço,
no meio da dúvida, no meio da dor, daquilo que aflige a nossa alma. Elias, no hebraico, quer dizer Senhor, o Senhor é Deus. Numa sociedade em que o Baal era Deus, Elias vem para dizer: o meu nome significa o Senhor é Deus. Elias é o homem que foi alimentado por Deus 3 vezes. Os corvos iam lá alimentar Elias. 1 Reis capítulo 17 verso 6. Eu não vou ler o texto, não dá para ler aqui. O tempo não vai nos permitir. Se eu for ler todos os textos, vou fazer as citações. A segunda vez ele é alimentado pelaquela viúva que vai dizer: nós estamos pegando os gravetos, vamos fazer aqui alguma coisa, vamos morrer depois. Então a viúva sustenta e o azeite multiplica e a farinha não se acaba. E agora a terceira vez é o anjo que vem. E se não bastasse uma vez, o anjo ainda tem um adendo, 2 vezes, porque o cara comeu as 2 vezes do pão que o anjo trouxe e da água que ele trouxe. Ou seja, irmãos, Elias foi honrado por Deus. Sabe, lá no Novo Testamento, quando Jesus sobe ao monte da transfiguração, quem está com Jesus e Moisés? Lá está Elias. Dirigido por Deus, fez todos os milagres, e um deles, mais conhecido, é este do momento do fogo que cai do céu. No Carmelo, no Monte Carmelo, Deus falou com Elias de maneira poderosa, atendendo a sua oração. Só o Senhor é Deus, gritava o povo. E como nós amamos quando Deus se manifesta com trovões, relâmpagos e raios e fogo do céu. Mas, diga mas. Sempre tem o mas. As férias estavam boas. Diga. Acabou. A festa estava boa. Acabou. O encontro estava legal. Sempre tem o mas. É por isso que eu disse no começo, o dia mau, a gente não anota não, mas depois do Monte Carmelo, diante da ameaça pela mensagem, este homem que enfrentou o profeta, que faz fogo cair do céu, que faz o céu parar de chover, sente medo, sozinho, e eu te mostro isso já já, cansado, exausto, resolve ficar debaixo de uma árvore e pedir para morrer. Elias não está só cansado, ele está confuso, esgotado, exausto. Elias buscava uma resposta, querendo ouvir Deus no estrondo. É por isso que lá na frente, o terremoto, a ventania e o fogo. Pois é, a questão é que Deus escolhe como, onde e de que maneira vai falar. O que eu quero chamar a sua atenção, primeiro, você agora aí no seu lugar precisa fazer uma avaliação muito sincera. Eu quero te mostrar, à luz da vida de Elias, alguns sinais da exaustão. O primeiro sinal de exaustão, 1 Reis 19:3. Elias teve medo e fugiu. Este homem que enfrentou os 850 profetas, que teve coragem de ficar na frente do povo, de olhar para Acabe e para Jezabel, foge diante de uma ameaça escrita num papel ou enviada boca a boca. Aqui o texto não é claro como que essa minha mensagem é enviada, mas a verdade é que ela chegou através da boca do mensageiro. Sabe qual é a primeira lição que você precisa aprender aqui e olhar para você? Porque talvez você está como Elias. O medo distorce a realidade. Ela simplesmente manda um recado: amanhã que os deuses me castiguem. O que Elias sabia de Deus, irmãos, para ficar, sabe, não era só medo, era um homem cansado, exausto, fadigado, com burnout talvez, que é a palavra mais moderna para esgotamento, de acordo com a psicologia. A mensagem chega para ele, se ele tivesse bem, ele dizer: quem? Você vai me matar como se os deuses, que se lasquem os seus deuses. Eu sirvo ao Deus de Israel, mulher. Esta seria a resposta de quem, mas naquele momento não é assim que acontece. Sabe qual é a aplicação que eu faço? E talvez hoje eu falo para homens e mulheres que estão fugindo e com medo de alguma coisa. Quantas vezes você já fugiu de situações
que Deus queria que você enfrentasse, não porque você está com medo, mas porque você está cansado. Ó, deixa quieto isso aí. A coragem nunca foi a ausência do medo, mas a decisão de avançar, apesar do medo. Porque uma coisa é certa: quem não enfrenta o medo é governado por ele. Lembra da canção? Eu não sou mais escravo do que medo você está fugindo. Se verdadeiramente somos livres e não somos escravos do medo, está na hora de você enfrentar esse medo. Está na hora de você, Deus me ajuda, eu sozinho não dou conta, mas eu vou enfrentar esse negócio. Chega. Segundo sinal de quem está na exaustão como Elias, a solidão. 1 Reis 19:3. Ele deixou o servo que ele tinha em Berseba. Não é isso que a gente leu? Segundo sinal de quem está exausto, você prefere ficar sozinho. A exaustão te empurra para o isolamento. Cara, deixa eu aqui. E cada vez mais você vai ficando longe da fogueira. E cada vez mais você escolhe ficar longe da luz, acreditando que você vai se curar. E você não vai. Porque Elias não melhorou. Elias vai piorar, porque ele vai pedir para morrer. Mas antes de pedir para morrer, ele escolheu a solitude. Elias acreditava ser o único fiel a Deus, o único bonzinho. Todo mundo é mau, só eu que sou bonzinho, só eu que sou certo. A igreja é errada, a liderança é errada, os profetas estão errados, até Deus está errado. Então é melhor eu ficar aqui. Isso, o caminho é de morte. Ei, escute o que eu vou lhe dizer. Enquanto Elias achava que está sozinho, tinha 7.000 que não se curvaram a Baal. O diabo, ele ama as cavernas que você tem entrado. A sua caverna da dor, a sua caverna da murmuração, a sua caverna da lamentação, a sua caverna da língua comprida, a sua caverna, sabe, de críticas. Ah, mas o diabo adora as cavernas, sabe por quê? Porque lá é o lugar que ele vai sussurrar: você está sozinho, ninguém entende a sua dor. Chora, chora que eu estou aqui. É por isso que Deus vai dizer: sai daí. Sai! A primeira palavra dele é: o que você está fazendo aqui? Ele blá, 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 blá. Sai daí. Eu estou mostrando a você sintomas da exaustão, porque esse grande guerreiro foi derrubado por elas. Por estes sintomas, ele achou que sozinho era melhor. A.W. Tozer, um grande teólogo, disse: Satanás sempre tenta isolar a ovelha do rebanho para que o lobo possa devorá-la. Quem se isola, irmãos, abre espaço para ouvir mais mentira do inimigo do que a voz de Deus. Segurou essa aí? Quem se isola abre uma janela para ouvir mais mentiras do inimigo do que ouvir a voz de Deus. Terceiro sintoma do desânimo, da exaustão, melhor dizendo, o desânimo que mata sonhos. Olha o que ele vai dizer em 1 Reis capítulo 19, verso 4. Já tive o bastante, Senhor, tira minha vida. Ei, você acha que você já fez tudo que Deus tem para você? Quem lembra do Josué, que depois, o Josué, vem com Josué lutar em Jericó. O cara, Josué em dado momento está velho de idade, aí ele chega: então, Senhor, olha aqui o que fizemos, eu já estou com idade avançada. E Deus diz para ele assim: então, né, cara, eu tinha tanta coisa para você fazer ainda. Não sei se você sabe, mas Josué não chegou a conquistar 30% de tudo aquilo que Deus havia dado. 30, nem 30. A exaustão mata o sonho. Tá bom, eu já dou aula para as crianças, eu já sirvo aqui, eu venho aqui uma vez, eu estou ali, tá bom, tá bom.
Satanás, irmãos, ele vai plantando isso no coração. A exaustão mata a tua esperança e transforma. Aqui é com os strong aí, com as mulheres também. Aprenda uma coisa: a exaustão mata a esperança e torna guerreiros em sobreviventes. Jesus não morreu naquela cruz apenas para você ser um sobrevivente. Eu vou vivendo igual o Zeca Pagodinho, um dia atrás do outro, deixando a vida me levar. Não é para você ser um sobrevivente. A Bíblia diz de vida plena, vida em abundância, o meu cálice transborda. Mas alguns se contentaram: se eu sobreviver mais um dia, está valendo. Se Thomas Edison não tivesse tentado mais de 1000 vezes, a gente estava no escuro, no breu, porque talvez ninguém teria ainda inventado a lâmpada. Ou seja, o desânimo dentro da exaustão. Olha isso, Spurgeon é um grande outro pregador batista que disse: o desânimo é porque, olha, eita, ai pastor, eu estou tão desanimado. O desânimo é o prego mais forte que Satanás tem para fechar o caixão da sua fé. O desânimo é o prego mais forte que o diabo tem para selar o caixão da sua fé. Está prontinho. Para de falar que você está desanimada. Está desanimada. Eu estou desanimado. Tem pessoa que já, eu só estou desanimado. Dá vontade de perguntar: e quando é que você esteve animado? Que eu estou tentando lembrar. Não vem, não consigo. Entende o que a Bíblia diz? É o quê? Ter bom ânimo é decisão. Você está com ânimo amanhã para fazer caldo de cana lá, ô garapa? Não está não, está cansado. Mas amanhã você vai levantar de manhã, vai ou não vai? E vai falar para você mesmo assim: ei, minha alma, tende bom ânimo. E aí você tem que fazer. Porque senão, meu filho, o teu corpo vai falar: fica deitado. Bora tirar uma DGEM com mais uma delegada e já engatar o outro dia de serviço. Ai, Jesus. Pois é. Ei, o desânimo é uma mentira sempre, para mim e para você, porque o futuro ainda não foi escrito. Dá para você aplaudir aí, pelo amor de Deus? O futuro não foi escrito ainda. Eu estou só citando os sintomas. A noite é diferente hoje, eu não estou pregando, eu estou te citando os sintomas. Quarto sintoma que a exaustão traz e derruba um cara como Elias: a baixa autoestima diminui. Irmãos, sabe o que ele vai dizer? Eu não sou melhor que os meus pais. Elias aqui reduz a identidade dele, quem ele era, o que ele carregava. A autoestima dele, ele se compara com o passado. É o que você talvez está fazendo. Pastor, mas olha, é que minha vida, olha, sempre na minha casa. Essa é outra historinha que eu não dou conta. Porque, pastor, o senhor tem que entender. Não tenho que entender nada. É que na minha casa, pastor, sempre foi assim. Então está na hora de quebrar isso aí. Se sempre foi assim, Deus colocou em você e está colocando uma chama dentro de você para dizer: chega, porque o passado já foi, mas o futuro está na tua mão. O passado você não muda, mas o futuro está sendo escrito. Então para de dizer a minha história, meu passado, a minha vida, ó céus, ó terra. Para com isso. A baixa estima chega num ponto, irmãos, através da exaustão, que gera uma imagem distorcida da gente. Nós esquecemos quem somos em Jesus, pelo amor de Deus. Jesus, ele morre naquela cruz, mas antes ele vai dizer: eu vos darei the power, eu vos darei poder, eu vos darei autoridade. Quando? Fique em Jerusalém, porque já, eu não vou dizer quantos dias, aquilo ali foi uma prova. 500 ouviram a mensagem, ouviram, fiquem, permaneça, não retroceda, não recue. 500 pessoas poderiam ter tido um encontro
poderoso com o Espírito Santo, mas em 10 dias, 380 pessoas desistiram. Se ficasse mais 10, não tinha ninguém. Mas aí, naquele dia, 120 ainda estava na casa, foram cheios do Espírito Santo, começaram a profetizar, a falar em outros idiomas e outras línguas. Ei, as coisas começaram a acontecer, porque Jesus é que disse: eu vos darei poder e autoridade. Você está cheio disso? Está na hora disso transbordar na sua vida, na vida dos enfermos, dos acamados, dos doentes, dos perdidos pecadores. Ai, é que eu sou, você é o que, filho? Você é filho amado do Pai. Para de olhar. Ai, fica olhando no espelho. Ai, eu estou meio... porque o diabo faz isso. Ele quer botar um espelho. Sabe por que ele quer pôr o espelho? Porque o retrovisor do carro te mostra o passado. Você olha no retrovisor, você olha para trás. Você tem um Eita, ei. Levanta sua mão assim. Que tamanho é o retrovisor do seu carro? Faz alto. Eu quero ver. Que tamanho é o retrovisor do seu carro? Agora, pelo amor de Deus, mostra para mim o tamanho do para-brisa. Mostra para mim, mostra. Este é Deus dizendo para você: para de olhar para trás. Não bota mais essas gotinhas na minha água, não. Brincadeira, gente. Pode ir lá beber, é só água. Mas cuidado, se você beber daquela água viva ali, você tem que estar bom, hein? Tem crente aí? Eu achei que tinha discípulo. Achei que tinha discípulo. Eu achei que ia ficar mudo. Tem crente aí? E onde estão os discípulos de Jesus nessa? Pois é, Deus não chamou você para ser melhor que o A, melhor que o B. Deus chamou você apenas para ser fiel até o final e cumprir o propósito que Ele te deu. Quando você se enxerga pequeno, você se esquece que o teu Deus é grande. Estes são sinais. Ainda tem um quinto sinal antes de eu começar a pregar. A fadiga que apaga as forças. Olha o que ele vai dizer. Eu vou deitar e dormir. 1 Reis 19:5. O corpo pede socorro. O espírito podia talvez estar até disposto, mas a carne não acompanhava mais. Deus não dá um sermão para Elias, irmãos. Ele permite o descanso. E traz até o pãozinho quente. Toda vez, eu não sei porquê, que eu leio esse texto, Fábio, eu lembro da minha avó, a Guilhermina. Porque quando fala de pão na Bíblia, os processos eram muito artesanais. E eu não sei, talvez no céu eu vou perguntar isso para minha avó. Deve ser alguma, né? Você achou que é alguma mensagem da minha avó, né, velho? Você está pensando que você... Não tem mensagem nenhuma da minha avó aqui. Ela já está com Jesus, morreu uma vez só e já está com Ele, acabou. Mas a Bíblia fala, a palavra fala. Quando fala desse pão de Elias, a minha mente volta na minha infância do pão da minha avó, feito naquele fogão de barro, na bananeira. Aquele pãozão que um pão só era desse tamanho, não sei o que ela colocava naquele pão. Era gigante o pão. E aqui, sente aí. Meu Deus, está pronto, vó? Não, menino, está quente. Vó, eu quero quente, menino, faz mal comer quente. Eu quero quente mesmo, então come. Pois é. Irmãos, para de ser tão espiritual, porque às vezes a coisa mais espiritual que você pode fazer é dormir, comer e dar um tempo para cuidar de você. Veja, Deus não puniu Elias. Nem Deus criticou Elias.
Sabe por quê, irmãos? Porque Deus não ignora a nossa humanidade. Ele nos fez. Deus, ao invés de ignorar a nossa humanidade, Deus cuida de nós. Dá para dizer, Deus cuida de mim. Aí lembro da canção, Deus cuida de mim, debaixo das suas asas, Deus cuida de mim, eu amo a sua. Pois é, depois de você conhecer pelo menos 5 motivos, ou melhor, de você entender comigo sobre o que é a exaustão e quais são os sintomas, então agora eu vou pregar ao teu coração e trazer aqui a fórmula, né, amor? Ela está olhando para mim, tipo assim, sério? Sério. Escute comigo, como ouvir a voz de Deus no meio disso tudo? Não levante a mão, não quero expor você, mas eu tenho certeza que no mínimo desses 5 sintomas aqui, você se identificou com um. Você disse aí, essa pessoa aí sou eu. Eu tenho vivido isso, eu tenho passado por isso, pastor. Eu não preciso saber porque Deus sabe. Quer vencer? Quer sair da caverna? Quer continuar avançando? Para ouvir a voz de Deus, em primeiro lugar, dependa dEle. Dependência de Deus, irmãos, é algo que tem faltado para a gente no século 21. A gente continua querendo depender do governo, a gente continua dependendo das nossas forças, continuamos dependendo. Ei, você viu a canção que nós estávamos cantando aqui? Eu quero Ele, nada mais me importa Ele, a presença dEle. É como o salmista escreve, já fui moço, hoje sou velho, nunca vi o justo mendigar o pão. Você está com medo de quê? Está preocupado com o quê? Ei, 1 Reis 19:7, levante-se, coma e vai para a tua viagem, que ela é longa. Perceba comigo que antes de Deus enviar, Deus pegou pela mão, está aqui filho, come, eu sei que você está precisando, toma essa água, bebe dela. Deus não é um carrasco, irmãos, Ele te conhece, Ele sabe onde dói, Ele te fez a imagem e semelhança. O pão e a água eram um lembrete de Deus para Elias. Você não foi esquecido por mim. Talvez nessa noite você precise ouvir essa frase: filho, eu não esqueci de você. Ei, eu tenho visto sua dor, eu tenho visto seu sofrimento. Enquanto você acha que acabou, irmão, você que está conosco aqui, você que me acompanha aí, da onde você estiver, entenda, quantas vezes a gente disse, agora é o fim, acabou, agora não tem mais o que fazer, e é nesse momento que Deus olha e fala, eu estou aqui no céu, fazendo o forno, o pão na padaria celestial, o pão vivo, a graça do meu filho que te alcança, aquieta, vai chegar, dependa dEle. Deus nos alimenta, não é para a gente ficar satisfeito, irmãos, mas para seguir o propósito. Enquanto você não entender que há um propósito, diga propósito, você só será sobrevivente. É aquelas perguntas, para que você quer dinheiro? É só para me satisfazer, não vai ter. É para eu viver uma vida melhor, não vai ter. Qual é o teu propósito? Deus não faz nada sem propósito, é para seguir a missão. A missão é muito clara, é gastar a vida. Tudo que somos, tudo que temos, conhecimento, tecnologia, dinheiro, tudo tem que se convergir à missão, a cruzar a linha de chegada, naquele glorioso dia. Deus não apenas fala com a gente, como diz o título da nossa série, mas Deus continua sustentando. Pode aplaudir a Ele, porque até aqui Ele sustentou você. Segunda grande lição, olha para essa pessoa aí, sai da caverna, diz para ela, sai. Não, mas não diz sai muito forte não, que nós não queremos continuar no culto, né? É sai da caverna, diga, sai da caverna. E pelo menos essa pessoa acorda, dá uma piscada, né? Ei, escuta bem, o que você está fazendo aí, Elias? 1 Reis 19:9. Você está achando que Deus queria informação?
que você está fazendo aí? Deus não queria informação, filho. Deus sabia. O que Ele queria é o confronto. Deus não nos afronta, Deus nos confronta. O que você está fazendo aí? Vem aqui, vem aqui. O que você está fazendo aí? Talvez nessa noite Deus precise olhar para você e te perguntar o que você está fazendo sentado. O que você está fazendo que não foi para uma célula? Pior para alguns e melhor para outros. Por que você não abriu uma célula na sua casa? Por que você continua dizendo que você não é capaz? Por que você continua dizendo que não dá para mim, porque eu trabalho? Deus, em nome de Jesus, tira o trabalho dele. Tira. Qualquer pessoa, você está achando que eu estou brincando? Deus, toda pessoa nesta casa, nesta igreja e na internet, os milhares que vão assistir também, já se lascou, não adianta desconectar agora não. Aqui ó, todo mundo que reclamar que é o trabalho que está impedindo, tira o trabalho dele. Amém. Eu nem ouvi amém do povo. Quantas vezes você tem dado desculpa para Deus do seu trabalho? É só você que trabalha? É? Pois é. A caverna representa uma prisão emocional. Nessa noite, irmãos, eu e você precisamos entender que há coisas que estão nos aprisionando. Eu tenho muito para te falar, mas eu, em respeito a você, inclusive, eu quero concluir, sabe? Olhando para essa história e dizendo que Deus, Ele tem cuidado da gente, mas às vezes nós estamos nos permitindo, eu e você, por causa de uma palavra que foi lançada, a gente cai na exaustão, os sintomas tomam conta, mas Deus continua cuidando, Deus continua mandando suprimento, Deus continua mandando anjo para proteger. A Bíblia diz que o anjo do Senhor acampa-se ao redor. Pode subir aqui, galera, da adoração. Ei, eu quero que você entenda que nunca, jamais Deus nos abandonou. Deus não nos decepcionou. Ele continua cuidando. O restante da leitura vai dizer para mim e para você que daqui a pouco Deus vai falar com ele de maneira calma. Mas Deus falou com ele uma vez, duas vezes. E quando Deus fala com ele, ao invés dele aproveitar aquele momento, ele começa com as desculpas. Uma hora é o povo, outra hora é a Acabe, outra hora é ele próprio que vai dizer: olha, já morreu todo mundo, só tem eu. Nessa noite Deus quer olhar para você com sinceridade de coração e dizer: filho, faz tempo que eu estou te esperando aqui fora. O texto bíblico, ele vai terminar dizendo para mim e para você: ainda existem 7.000 que não se curvaram a Baal. Fica de pé no teu lugar. A quem você tem se curvado? As palavras de maldição? Porque há pessoas que ficam muito ruins, porque lançaram uma praga contra mim. Rapaz, esse negócio de praga em cristão de verdade não pega não. Se você é filho de Deus, se você é um cristão, se você é um discípulo, isso não tem nada com você não, filho. Você precisa continuar entendendo que Deus separou você para uma missão. Deus separou você para um propósito. Deus continua querendo usar você. É triste dizer que daqui a pouco Elias ungiu Eliseu e o tempo de Elias vai cessar. Deus queria fazer tanta coisa ainda com Elias, como Deus ainda quer fazer com você. E eu quero orar com você. Quero convidar você a fechar seus olhos. A minha oração é para que você nessa noite entenda que Deus ainda fala. Ele nunca deixou de falar. Ele nunca deixou de amar. Ele nunca deixou de cuidar. Ele nunca deixou de suprir as nossas necessidades. Ele nunca, jamais perdeu os olhos de você. Não se permita permanecer no chão, caído. Levante-se. Tenha ousadia. Fala para Ele onde dói. Deus perguntou o que você está fazendo aí. Ele podia ter dito: estou com medo.
está doendo, estou machucado, estou cansado. Eu quero que você diga para Deus agora, aonde é que dói? Qual é o medo que te prende? Fala isso para Ele no teu lugar.